E se o Creeper de Olhos Famintos realmente existisse? E se aquela criatura que só vemos nos filmes estivesse à solta no nosso mundo? O que você faria se soubesse que a cada 23 anos, durante 23 dias, algo acorda para se alimentar, só que de pessoas? E o pior, e se você fosse exatamente o tipo de pessoa que ele procura? Eu sou o Herbert, e esse é o canal E Se Fosse Verdade. Aqui eu trago filmes, criaturas e cenários assustadores direto para a realidade, só que sem heróis, sem final feliz e sem saída fácil. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e me acompanha porque hoje vamos trazer o Creeper para a realidade. O Creeper não é um assassino comum. Ele não mata por impulso ou por prazer, ele mata por necessidade. Segundo a história mostrada nos filmes Olhos Famintos, essa criatura existe há séculos, talvez milênios. Ninguém sabe exatamente de onde ela veio. Não há origem clara e também não há explicação científica e nenhum tipo de registro confiável. O que se sabe é que ele desperta a cada 23 anos e fica ativo por 23 dias. E durante esse período, ele precisa se alimentar de partes humanas específicas: olhos, coração, pulmões, fígado ou pele. Cada parte que ele consome passa a substituir o que está danificado no próprio corpo. Ele não se alimenta de qualquer pessoa, ele escolhe. Ele primeiro sente o cheiro do medo, percebe quando alguém tem o que ele precisa, e quando escolhe, dificilmente erra. O Creeper dirige, planeja, prepara armadilhas. Ele observa suas vítimas antes de atacar. Ele tem um esconderijo e guarda os corpos e até mesmo costura as partes humanas. Ele é antigo, mas não é burro. Pode ser até cruel, mas não é desorganizado. Agora, esquece o filme. Vamos imaginar o Creeper dentro da nossa realidade. Se o Creeper existisse de verdade, os primeiros ataques seriam tratados como crimes comuns, pessoas desaparecendo em estradas, corpos que poderiam ser encontrados mutilados, casos estranhos, isolados, só que sem nenhum padrão aparente. A polícia investigaria como se fosse algum tipo de serial killer. A imprensa falaria em sequestros e a população comentaria nos grupos de WhatsApp, teorias surgiriam, mas ninguém, absolutamente ninguém, pensaria no Creeper. Até que os padrões começariam a aparecer. Desaparecimentos sempre em áreas rurais, sempre em estradas de pouco movimento, sempre com mutilações específicas e sempre em períodos muito próximos. E depois, silêncio. Anos de silêncio. E então, tudo recomeça. A cada 23 anos os casos voltariam. É o mesmo tipo de mutilação, de vítima e de cenário. A polícia começaria a perceber que não é um assassino comum. Ele não envelhece e também não muda de método, não deixa mensagens e parece não buscar por fama. Ele só vem, faz o que precisa e depois some. E isso por si só causaria pânico. Quando as imagens começassem a vazar e quando alguém gravasse algo de longe, quando um caminhoneiro filmasse aquela coisa na estrada de asas abertas, corpo deformado, olhos fundos e dentes expostos, a internet explodiria. Metade diria que é fake, e a outra metade entraria em pânico. Teorias surgiriam: será que é um experimento militar? Uma criatura genética? Um demônio? Um anjo caído? Algum tipo de coisa antiga que acordou? E nenhuma resposta seria oficial. O governo tentaria abafar. As autoridades pediriam calma. Evitariam usar palavras como criatura ou monstro. Usariam termos como suspeito, indivíduo ou ameaça desconhecida. Mas no fundo ninguém saberia o que fazer. Porque como que você pode prender algo que voa, que não deixa digitais, que não fala e não negocia, que não se entrega e que também não pode ser identificado? O pânico começaria nas estradas. As pessoas evitariam viajar à noite. Aplicativos de rota mostrariam menos movimento. Cidades pequenas ficariam quase desertas depois do pôr do sol. Postos de gasolina fechariam mais cedo. Ônibus deixariam de circular em certas regiões. Caminhoneiros se recusariam a fazer rotas específicas. E aí começaria um efeito dominó. Em alguns lugares teria falta de abastecimento, falta de comida em mercados, remédios atrasando e preços subindo. Tudo porque algo está caçando e ninguém consegue parar. A polícia entraria em modo de emergência. Barreiras, patrulhas, drones, helicópteros,
mas nada disso é eficaz contra algo que se move no escuro, algo que se esconde em celeiros, igrejas abandonadas, túneis e fábricas velhas. O Creeper não vive em uma cidade grande, ele caça onde ninguém vê, onde ninguém escuta e onde ninguém pode chegar rápido. Quando percebem, já é tarde. Ele levou alguém e o pior, ele não deixou o corpo inteiro, ele deixa partes, restos, e isso destrói emocionalmente qualquer equipe. Policiais acostumados com violência começariam a pedir afastamento. Psicólogos seriam chamados, laudos seriam inconclusivos e o medo se espalharia dentro da própria polícia. Afinal, como enfrentar algo que você não entende? A ciência também tentaria explicar. Biólogos analisariam os restos. Geneticistas tentariam identificar o DNA. Médicos legistas tentariam entender a regeneração, mas nada faria sentido. Não é humano e também não é animal. A hipótese mais provável seria uma mutação extrema, algo que não deveria existir, mas existe. O Creeper sabe o que faz, ele escolhe, planeja e aprende, e isso assusta mais do que qualquer coisa. As religiões entrariam em colapso. Para muitos, o Creeper seria um demônio, e para outros, um deus. Para outros, um sinal do fim. Igrejas lotariam, pessoas rezariam, jejuariam, pediriam proteção. Pastores e padres falariam de vigilância, de pecado e arrependimento, e outros diriam que há um mal se manifestando. Seitas surgiriam, gente dizendo que o Creeper é um enviado, que ele veio escolher e que a sua oferta seria capaz de afastá-lo. Sempre tem alguém que se aproveita do medo e sempre tem alguém que acredita. A população começaria a mudar o comportamento. Ninguém mais andaria sozinho à noite. Crianças não brincam na rua. Pais não deixam os filhos viajarem. Aplicativos de rastreamento se tornariam padrão. Pessoas compartilhando a localização em tempo real. E mesmo assim não é o suficiente, porque o Creeper não ataca multidões. Ele ataca quando você está vulnerável, quando você está cansado, distraído, isolado. Então, ele espera. Agora, imagina a primeira vez que alguém sobrevivesse. Imagine que alguém escape, alguém que pode ver o Creeper de perto, que pode descrevê-lo. Então a polícia ouve o relato, a mídia divulga, e a criatura ganha um nome, um rosto e ganha fama. Acontece que isso não traz nem um pouquinho de tranquilidade, na verdade isso piora tudo, porque agora o medo tem forma. As pessoas começariam a sonhar com ele, a ter pesadelos, a olhar pela janela de madrugada e travar a porta 2 ou 3 vezes, e o Creeper continua assombrando. Agora imagina o lado psicológico. O Creeper não corre atrás de você gritando, ele não faz barulho, ele aparece quando você acha que está seguro. Você está em casa, com a luz apagada, está tudo em silêncio e de repente um barulho no telhado, um arranhão. Então você congela, porque no fundo você sabe que não é um ladrão e nem um animal, é algo que te escolheu, e esse tipo de medo não passa. As pessoas não dormem direito, tomam remédio, bebem, entram em paranoia, gente enlouquece. O Creeper não destrói só corpos, ele destrói a rotina, a confiança e a normalidade. Mas lembre-se, ele não fica para sempre. Depois de 23 dias, ele some. Simples assim, e o mundo tenta respirar de novo. Mas ninguém esquece porque sabem que ele volta. E a contagem começa. 23 anos. Cada ano que passa, o medo vai crescendo. A cada ano a tensão aumenta. E quando chega perto, o pânico volta antes mesmo dele. Notícias, alertas, memes, piadas de desespero. O mundo entra em estado de espera, esperando algo acordar. Agora imagina a geração que cresce sabendo que isso existe. Crianças que aprendem na escola, jovens que fazem planos com medo, adultos que nunca viajam em certas épocas. O Creeper vira parte da cultura. Existiriam filmes sobre ele, livros, documentários, teorias, mas nada muda de fato. Fato é, ele existe, é real. Ele vem e escolhe alguém. E o mais pesado de tudo isso é que você não pode negociar com ele e também não pode fugir para sempre. Se ele sentir que você tem o que ele precisa, ele vem. E não importa onde você esteja, não importa com quem você esteja, não importa se você é bom ou ruim. Ele não julga,
Agora se imagina no lugar de alguém que percebe que foi escolhido. Você sente o olhar, o arrepio e o peso. Você sabe que em algum lugar ele está vindo. Ele não é rápido, é lento e paciente, porque ele sabe que você não tem para onde ir. Se o Creeper existisse de verdade, o mundo não acabaria em explosão, não teria invasão, não teria guerra global. Seria pior, seria silencioso, constante e algo psicológico. Seria viver sabendo que existe algo lá fora, algo que não é humano, que não é um animal e que se alimenta de gente e que a qualquer momento pode escolher você. Agora eu te pergunto, e se o Creeper realmente existisse? Você dormiria tranquilo? Você viajaria sozinho? Você teria coragem de dirigir por uma estrada vazia à noite, sabendo que algo pode estar te observando? Porque no mundo onde Creeper existe, o perigo não vem correndo, ele vem esperando. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like e comenta qual criatura você quer ver no próximo vídeo. E não se esquece de compartilhar o vídeo com aquele amigo fã de terror, hein? Até a próxima!